Nosso estudo hoje é sobre a misericórdia de Deus. Nós estamos estudando os atributos comunicáveis de Deus, sabendo nós que estes são atributos que fazem parte do ser de Deus, mas que Ele, ao criar-nos, concedeu-nos tê-los também. Ou seja, Ele tornou comum a nós aquilo que era só dele. Então, Ele comunicou para nós esses atributos. E o que nós vamos estudar hoje é a misericórdia de Deus. Vamos ler em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 e os dois seguintes. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, a misericórdia de Deus renova-se toda manhã para conosco. Essa foi a grande esperança de Jeremias ao escrever as suas lamentações. A misericórdia de Deus, ou sua terna compaixão, como é muitas vezes chamada a misericórdia, é outro importante aspecto da sua bondade e amor. Esses atributos que nós estamos estudando nessa sequência, todos eles estão relacionados à bondade de Deus. A bondade de Deus abarca todos esses atributos, como, por exemplo, o que vimos semana passada, a graça de Deus, o que estamos vendo hoje, a misericórdia dele. Então, a terna compaixão dele, a misericórdia dele é um aspecto muito importante dessa bondade de Deus. Como nós podemos ver, já falamos que a misericórdia de Deus é muitas vezes chamada de terna bondade da parte dele, e isso nos indica que são usados outros nomes para traduzir ou para se expressar a mesma ideia de misericórdia. A piedade de Deus, quando se apieda de nós, quando olha para nós e quando Ele tem piedade de nós, é a sua misericórdia. Sua compaixão, sua benignidade. Muitas vezes o termo benignidade é usado nas traduções para se referir à misericórdia de Deus. Se a graça de Deus, que nós vimos na semana passada, é um atributo de Deus que vê o homem como culpado, diante dele. Então, a graça de Deus se relaciona conosco muito mais no sentido de livrar-nos da pena, da sentença, da culpa que pesa sobre nós. Então, se a graça de Deus olha o homem nesse viés, muito mais nesse sentido da culpa que nós temos diante de Deus, a misericórdia é diferente. Ela nos vê como pessoas que estão suportando o pecado, sofrendo suas dores, sentindo suas mazelas. Então, a graça é uma relação conosco, porque nós precisamos do perdão de Deus, e a misericórdia é uma relação de Deus conosco, porque nós precisamos da ajuda dEle, do socorro dEle, da compaixão dEle, da benignidade dEle, para nos ajudar
a suportar as mazelas do pecado. Então, o direcionamento do atributo da graça foca nessa relação de condenação do homem e necessidade de perdão, e o relacionamento de Deus conosco em relação à misericórdia foca na nossa necessidade de ajuda. A misericórdia de Deus vê o homem como um ser que está suportando as consequências do pecado e que se acha em lastimável condição e, portanto, necessita do socorro divino. A misericórdia nos socorre na lastimável condição que o pecado nos faz viver, o peso que o pecado traz sobre todas as coisas, e a misericórdia de Deus é o socorro para nos ajudar nessas situações. Portanto, pode-se fazer uma definição da misericórdia divina como sendo a bondade ou amor dele demonstrado para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos méritos dessas pessoas. Então veja que a misericórdia é uma ação de Deus em relação ao que está em desgraça, ao que está na miséria, e isso não depende do miserável, não é o miserável que com seus próprios méritos determina que Deus seja misericordioso para com ele. Então é o ato bondoso de Deus de nos ajudar, nos socorrer quando nós estamos na miséria e na desgraça. Em sua misericórdia, Deus se revela um Deus compassivo, que tem pena dos que se acham na miséria e está sempre pronto para aliviar a sua desgraça. Então observe que a misericórdia de Deus está muito mais relacionada ao nosso sofrimento do que à nossa culpa. A graça está muito mais relacionada à nossa culpa do que ao sofrimento. É lógico que o pecado do qual nós somos salvos pela graça de Deus, ele nos faz sofrer, e a graça é uma libertação também das dores e sofrimentos do pecado. Mas as palavras, elas se dividem de um modo mais ou menos sequencial desse jeito. A nossa miséria é que carece da misericórdia de Deus. Então a misericórdia de Deus é generosa, é uma generosidade dele, é uma bondade dele levada a uma condição tal que ele olha para o sofredor e busca socorrer, ajudar o sofredor. Vejamos alguns textos. O salmista diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então a misericórdia é normalmente um clamor daqueles que estão na angústia. A misericórdia é normalmente um clamor daqueles que estão sofrendo as duras penas da injustiça em suas vidas, daqueles que estão sobrecarregados, que precisam de alívio. E é esse o pedido do salmista, o clamor dele ao pedir a Deus que tenha dele misericórdia. Salmo 25, versículo 7, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Então esse texto, ele aparece aí para que ninguém faça uma distinção tão acentuada sobre graça e misericórdia,
que fique a dizer que graça é sempre uma coisa relacionada somente ao perdão e à salvação, e misericórdia é uma coisa relacionada somente ao sofrimento humano. Não existe essa distinção super bem estabelecida que sirva para sempre ser sacada e usada como se ela fosse perfeitinha, né? Misericórdia e graça estão grandemente relacionados, só possuem tendências diferentes no entendimento e no uso na maioria das vezes, mas isso não quer dizer que você não possa usar a palavra misericórdia para falar dos sofrimentos dos seus pecados, né? Ninguém pode criar uma regra dizendo que se for sofrimento por culpa de pecado ou coisa assim, tem que se usar a palavra graça. Não existe isso. Observe como que a misericórdia aqui, ela é suplicada para se falar dos pecados e das transgressões. Mas, normalmente, se você pegar o contexto e o uso geral da palavra, você vai ver que o salmista está falando muito mais do sofrimento que o pecado e a sua transgressão causou a ele e a outros, do que a culpa em si, tá? Salmo 57, 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Há aqui uma forma incisiva na súplica, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, as calamidades, elas são destrutivas, as calamidades trazem desamparo, as calamidades fazem com que a nossa segurança vá embora, e aí quem está em calamidade tem que buscar socorro, sair de onde está o perigo e buscar um lugar seguro, que é o refúgio, que é Deus. Abrigar-se debaixo dos cuidados de Deus. E essa é uma hora para se fazer essa súplica. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Os poetas de Israel se dedicaram em entoar canções descrevendo a misericórdia como duradoura e eterna. Os poetas são citados aqui porque a maior parte destas afirmações ocorrem principalmente em livros como Salmos, Jó, são livros poéticos, mas nós encontramos por toda a Escritura essas preciosas declarações de que a misericórdia de Deus, ela é longânima, ela se estende, ela é duradoura, ela é às vezes até demonstrada como eterna, sua eternidade é exaltada. Vejamos, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse para sempre é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores categorizações que a Bíblia dá à misericórdia de Deus, dizendo também de eternidade a eternidade aqui ou acolá. Então, a misericórdia de Deus não é pontual, não é sazonal, ela não é para uma época e para outra não, ela é duradoura, ela é eterna, ela faz parte, ela não é uma simples decisão dele, lembre-se disso, a misericórdia de Deus não é uma maneira que ele decidiu usar para agir, a misericórdia dele é um atributo dele, faz parte da essência dele, é a natureza dele, é composição da natureza dele. Por isso que fica muito claro entender que ela dura para sempre. Se Deus dura para sempre, a misericórdia também vai durar para
sempre. Cantavam, lá em Esdras 3:11, cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, e usavam estas palavras para responsivamente louvar e dar graças ao Senhor. Eles diziam: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E então todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Então, nessa festa, nesse dia de júbilo, nessa celebração, escolheu-se dizer que Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também Salmo 36:1, um texto que nós lemos aqui: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então veja que a declaração de que a misericórdia de Deus dura para sempre não é apenas um ato, uma ação, uma decisão dele que ele deseja permanecer fazendo, mas é sua própria pessoa que continuamente na relação conosco, e nesse caso também concedendo-nos termos em comum com ele a misericórdia. No Novo Testamento é muitas vezes mencionada ao lado da graça de Deus, especialmente nas saudações. Então, no Novo Testamento, a graça de Deus é mais vezes associada à paz, né? Tanto é que em muitos círculos evangélicos é muito comum fazer o cumprimento usando os termos graça e paz associados, tanto na inauguração do pronunciamento de início de culto, ou de qualquer pessoa que assuma a posição à frente da igreja, ou até nos cumprimentos entre irmãos. Contudo, a palavra misericórdia também aparece associada à palavra graça, como por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículo 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Uma associação que é também pertinente e muito encontrada no que veio a se tornar a bênção apostólica. Então, a graça, a misericórdia e a paz, né? Na bênção, o amor presente também. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam convosco em verdade e amor. Então, essa associação, quando Paulo fala graça, que há graça e que há misericórdia, né? De modo que um artigo definido é usado para a graça e um artigo definido é usado para a misericórdia, força-nos a entender que elas não são a mesma coisa. Então, esses dois versículos são muito úteis para nosso entendimento nesse sentido, de não pensar que o mesmo tipo de bondade de Deus que se expressa em relação a nós, pode ser tanto chamado quanto graça, quanto misericórdia, que dá no mesmo. Não é assim que a Escritura trata isso. Pelo contrário, trata como duas coisas distintas, são dois atributos diferentes de Deus. Repetidamente se nos diz que essa perfeição divina, isto é, a sua misericórdia, né, é demonstrada para com os que temem a Deus. Lembrando-se, antes de vermos os versículos, que o termo perfeição divina equivale para nós a atributo dele, né? Quando o Senhor
se revelou para nós, e a sua palavra é uma expressão escrita dessa revelação, e nela nós aprendemos sobre a pessoa de Deus, como Ele é, como é o ser dEle, isso, as suas perfeições, ou seja, seus atributos, nós encontramos e aprendemos que a misericórdia é um deles. E essa misericórdia está sempre ligada, associada na Escritura, de uma forma muito intensa, para se referir àqueles que temem a Deus. Vejamos: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Então, nós vimos a misericórdia sendo associada à sua duração, o que é facilmente compreendido pelo fato de ser um atributo de Deus, e se Deus é permanente, não é passageiro, a misericórdia dele também é permanente. Mas aqui, o texto nos mostra que Deus é dadivoso ao concedê-la. Ele tem um depósito muito grande da misericórdia para oferecer-nos, e aqui há essa relação muito comum na Escritura, de colocar a misericórdia relacionada com os que invocam o Senhor. Lembre-se dos textos que nós vimos, o salmista fala: tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Quando ele pede socorro, é um clamor, um pedido de misericórdia que ele ergue a Deus. Os que invocam a Deus são aqueles que vão alçar os ricos depósitos da misericórdia do Senhor. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então veja que os tementes a Deus são também alvo da misericórdia de Deus, e isso, como a misericórdia do Senhor dura para sempre, e como Ele é rico em misericórdia, não fica restrito a uma geração, mas vai de uma para outra, passa de uma geração para a outra. Porém, isso não significa que a misericórdia de Deus fique limitada aos que o invocam e os que o temem. Porque aí poderia alguém desses versículos extrair a ideia de que só tem a misericórdia de Deus, ou só alcança a misericórdia de Deus quem teme ao Senhor, quem o teme, ou quem o invoca. Não é assim. Os homens, de um modo geral, desfrutam da misericórdia de Deus. Porém, os crentes, os fiéis, os que invocam o Senhor, os que temem o Senhor, desfrutam numa medida especial. Então veja que os que andam na presença de Deus, os que o invocam, os que o temem, vão ter uma bênção em relação a receber a misericórdia de Deus, de uma forma especial em relação a todas as pessoas. As ternas misericórdias de Deus permeiam todas as suas obras. Esse talvez seja um dos textos mais descritivos e apontadores, no sentido de indicar a misericórdia de Deus em todas as coisas. Então, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então veja que tudo está recheado com a misericórdia de Deus. Você pode não vê-la, você pode não separá-la, porque ela está tão intrinsecamente permeando, ou pelo meio, espalhada no meio de tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz
tem recheio, é recheado com a misericórdia dele. Não há nada que aconteça sem que a misericórdia de Deus esteja presente ali, pelo meio daquilo que está acontecendo. Jeremias, lá em Lamentações, deixa inclusive tão severamente claro para nós que só existe um dia depois do outro, e nós só vivemos um dia após o outro, porque há um derramar e uma renovação constante da misericórdia de Deus. Se houver um dia, o que não haverá, nós estamos apenas fazendo uma cogitação para entendimento. Se houver um dia que a misericórdia do Senhor não se renove, eu disse, isso não pode acontecer porque ela dura para sempre, e o Senhor é rico em misericórdia, mas se houvesse essa possibilidade, o dia não existiria, nós não existiríamos mais, porque a misericórdia do Senhor está entrelaçada em todas as coisas. É esse um pouco do sentido desse permear. Você pode olhar a obra e não conseguir identificar em qual parte dela está a misericórdia, mas a misericórdia estará em toda a obra do Senhor, porque está permeando, a misericórdia está permeando todas as obras que Deus realiza. Até os que não temem a Deus compartilham da misericórdia dele. Sim, veja bem, Jeremias disse que se as misericórdias do Senhor não renovarem, nós vamos morrer, vamos ser consumidos. Ele fala o contrário disso, mas nós deduzimos essa ideia, entendendo o que ele está falando. Se eu sobrevivo, se eu amanhã vou ter um dia, continuar vivendo, porque a misericórdia do Senhor se renovou, isso é válido para todas as pessoas que estão vivas. Não é só para o crente. Jeremias não estava falando da vida apenas do crente, ele estava falando da subsistência diária da misericórdia, permitida pela misericórdia de Deus para todas as pessoas. Jesus disse em Lucas 6, 35 e 36, falando aos discípulos: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele, o Altíssimo, né, é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. O Pai deles e nosso é o Altíssimo. Então veja que Deus é bondoso até para os ingratos e maus. Esse até deixa claro para nós a existência de uma bondade que tem algum grau, algum valor, alguma instância diferente para os discípulos, para os filhos de Deus. E esse até mostra que ela é inclusiva e extensiva para todas as pessoas, até os ingratos e maus. E aqui nós encontramos uma ideia, né, pertinente para nós pensarmos um pouquinho na misericórdia como um atributo comunicável. Sim, porque nós falamos muito e excessivamente em misericórdia de Deus. E falamos pouco no fato de que, como filhos, criaturas, feitas à imagem e semelhança dele, e nessa condição, receptores, ou compartilhadores, ou tendo em comum com ele a misericórdia, nós falamos
pouco no exercício nosso da misericórdia. Toda essa ideia está presente aqui nesses 2 versículos. Deus é misericordioso. Isso é perfeição dele, compõe o ser dele. Quando nos criou, nos fez misericordiosos também, como ele é. Portanto, nós temos que ser misericordiosos. Nós temos que ser misericordiosos. Como misericordioso é o nosso Pai, o Altíssimo, o nosso Pai Celestial. Uma coisa muito importante que se deve ter sempre em mente quando se fala da misericórdia de Deus, é que nós nunca devemos apresentar a misericórdia de Deus como algo oposto à justiça dele. Misericórdia e justiça não são coisas que precisam ser apresentadas como opostas. Para muitas pessoas, a misericórdia suprime a justiça. É como se a misericórdia esquecesse a justiça. Isso não ocorre em Deus, isso não pode acontecer em Deus. E se nós, no exercício da misericórdia, suprimirmos a justiça, o nosso uso desse bem precioso que Deus nos permitiu ter, compartilhando conosco da natureza dele, estará sendo mal usado. Muitas pessoas pensam na misericórdia como o banimento da justiça, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apesar da misericórdia de Deus ter sido algo que foi uma das primeiras coisas que ele manifestou aos nossos primeiros pais, ainda lá dentro do jardim, quando Deus, na viração do dia, chamou por eles, e eles estavam escondidos, e Deus os encontrou, e Deus, então, tem misericórdia deles. A misericórdia de Deus faz com que todo um direcionamento redentivo seja estabelecido ali, uma promessa de redenção seja declarada ali, né? A primeira declaração do Evangelho, de que um filho da mulher, um descendente da mulher esmagaria a descendência da serpente. E apesar disso, a justiça de Deus não é suprimida. A justiça de Deus ocorre, alcança a vida deles, e eles vão, doravante, receber todas as consequências do pecado, porque a misericórdia de Deus não suprime a justiça, ela não é nem oposta e nem supressora da justiça de Deus. Ela é exercida somente em harmonia com a mais estrita justiça de Deus, em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Então, evidentemente nos méritos do Senhor, que morreu na cruz por nós, para nos salvar, que a misericórdia e a justiça se encontram de um jeito maravilhoso, e o exercício das duas se dá de um jeito harmonioso, porque a obra de Jesus proporciona isso. Bom, para encerrar, vamos pensar nesse versículo, lá em Lucas 6, anteriormente visto. Nós já ouvimos lá o Senhor Jesus dizendo: sejam misericordiosos, como misericordioso é o Pai Altíssimo. Ele é misericordioso até com os ingratos e maus. Então, misericórdia não é um depósito de benefício que nós temos para dar só a quem nós achamos ou que merece ou que é do nosso meio. Mas o ingrato e o mal também precisa receber misericórdia da nossa parte, porque Deus oferece a ele essa misericórdia. Por que eu não ofereceria no exercício de um atributo que eu tenho, porque Deus me deu da parte dele?
Por que que eu negaria misericórdia ao ingrato e mal, se Deus não nega? E por que eu negaria misericórdia ao ingrato e mal, se em mim eu devo refletir no exercício dessa habilidade, dessa capacidade, algo que veio de Deus? Nas bem-aventuranças nós voltamos a encontrar essa ideia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma felicidade muito grande para qualquer um de nós exercer a misericórdia. A misericórdia é benéfica, ela nos faz alcançar misericórdia. Quanto mais misericordiosos nós formos, mais misericórdia será oferecida a nós. Quanto menos misericordiosos, também a misericórdia nos faltará. Porque no ensino de Jesus, o alcance da misericórdia, né, o alcançá-la para nós, ou o receber a misericórdia, tem tudo a ver com a misericórdia que nós damos, que nós oferecemos. No próximo estudo, nós vamos estudar a santidade de Deus. Esse atributo, essa perfeição dele, que o faz ser santo, 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 e que também, como sendo um atributo comunicável, nós também temos a condição de sermos santos.